Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão de perguntas e respostas que fazem parte do projeto Regenerar e da newsletter segunda-feira às 7 da manhã. E nesta newsletter eu abro aqui a possibilidade de me colocarem perguntas sobre hábitos saudáveis, sobre vitalidade, sobre aquilo que possam sentir que vos está a impedir de criar mais vitalidade física e emocional e a transformar os obstáculos, não é? Os limites que a vossa vida vos traz e trazer aqui de alguma maneira uma outra possibilidade, não é? Porque quando temos mais vitalidade é possível de certa maneira transformar aquilo que nos limita. E nem de propósito, porque as perguntas de hoje são duas, uma da Clara e outra da Maria, e que têm a ver efetivamente com energia. Não é? E a primeira pergunta vem da parte da Clara, que diz como ter mais energia. Não é? Eu acho que é uma pergunta que é colocada com muita frequência: como é que eu posso ter mais energia? E numa destas perguntas e respostas eu referi já a isso, em que a preocupação deve ser mais como é que eu devo poupar energia, não é? E devo observar quais são as minhas estruturas de alta manutenção, o que é que me está a consumir energia, não é? E é a mesma ideia de criar pegar uma folha de papel e dizer: estes aspectos da minha vida tiram-me energia, não é? Essa é a primeira fase. A outra fase é observar o que é que eu estou a criar em mim mesmo, não é? Que está a criar essa falta de energia. Será os meus hábitos? E às vezes as pessoas perguntam-me porque é que eu gostava de deixar de beber café, ou porque é que o café deve ser tirado, e a minha pergunta é sempre: mas porque é que bebes café? Não é? Se bebes café é porque muitas vezes, e há pessoas que é pelo sabor, a outras serão muitas vezes pelo efeito, mas se eu procuro o efeito do café, qual é a razão? Não é? É porque durmo mal, e porque é que eu durmo mal? E às vezes temos que ser um bocadinho como as crianças. Então eu bebo café porque acordo com sono. Então porquê que eu acordo com sono? Porque durmo mal. E porquê que eu durmo mal? Porque, e depois aí pode ser muita coisa, porque estou preocupado. Então porquê que eu estou preocupado? Porque há isto e isto na minha vida. Porquê que há isto e isto na minha vida? Porque isto e isto. E às vezes temos que ser como as crianças. Quando eu quero perceber a fundo o que é que drena a minha energia vital, o que é que eu tenho que olhar primeiro para os meus hábitos, não é? E numa fase, às vezes, eu posso pensar no geral, não é? Ok, é o emprego, é o patrão, é o relacionamento, é um empréstimo, não é? É isso que está a drenar a minha energia. Mas depois eu volto-me e penso: mas deixa-me perceber em mim o que é que eu estou a fazer, que se eu não fizesse, se calhar aquilo que é o empréstimo, o relacionamento, seria visto de forma diferente. E sejam como as crianças, peguem numa folha e dizem: eu tenho pouca energia, porquê? Quais são os sintomas? Ando cansado. E ando cansado porquê? Por causa disto. Não é? Comecem por aí. Porquê é que eu tenho pouca energia? Não é? Ou porquê é que eu quero mais energia? Porque não tenho, chego ao fim do dia e estou cansado. Não é? Então porquê é que eu estou cansado ao fim do dia? E começo a perceber que se calhar a alimentação não foi a melhor ao almoço, ou se calhar estou a dormir mal. Então porquê é que isto acontece? Não é? E vou tentar esmiuçar ao máximo. E isto traz aquela palavra que nem sempre é muito bem aceito por nós, ou quando alguém nos diz, que é responsabilidade, não é? Eu pego e sou responsável. Eu vou perceber que muitas vezes a falta de energia não tem a ver com a conjuntura externa. E poderá ter a ver, não é? Mas porque é que duas pessoas, mesmo em situações bastante complexas e complicadas, têm muitas vezes reações diferentes, que é quase como com o tempo, não é? Porque é que eu tenho, porque é que há pessoas que têm frio e há outras que não têm, e o frio é exatamente o mesmo, porque é que há pessoas que têm o mesmo stress e umas veem aquilo como um jogo, como um desafio, e as outras veem aquilo como um caos. E isso tem a ver essencialmente com a nossa vitalidade, isso tem a ver com a minha energia. Portanto, como é que eu tenho mais energia? Clara, pega numa folha e começa por fazer perguntas à criança de 3 anos ou de 5 anos. Porquê? 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 E vai haver uma altura que é desconfortável, não é? Porque há coisas que tu não consegues, se calhar, mudar, ou há coisas que parece que estão na tua estrutura. Mas volta a essas perguntas
nem que seja durante uma semana, e pega nelas e onde é que tu paraste e começas a perceber, mas porquê? O que é que eu tenho que fazer para mudar isto? Ou porquê é que eu faço isto? Não é? E pergunta, pergunta, pergunta até encontrares, pelo menos, por onde começares. Não é? E aí se calhar vais perceber porque é que precisas de mais energia. Mas como eu disse aqui, a ideia não é aumentarmos a nossa energia, porque isso eu não acredito que seja possível, porque senão vivíamos para sempre, não é? Se houvesse a pílula mágica que nos desse energia, nós vivíamos para sempre. Mas sim, é possível aqui criar um mapa que me permite observar onde é que eu estou a gastar energia. Ok, então, obrigado, Clara, pela tua pergunta e vou passar à próxima, que é como posso reconhecer o grau de vitalidade que... Vou começar outra vez. Como reconhecer o grau de vitalidade atual face ao que posso alcançar? Ora bem, ok, isto é um bocado a perspectiva, não é? Qual é a perspectiva? Até onde é que eu posso ir? Não é? Até onde é que eu posso ir? E o céu é o limite, exatamente. O céu é o limite para a nossa energia, não é? E cada pessoa vai ter esse limite. O céu para algumas pessoas é mais baixo, para outras é mais alto. Mas lembra-te, Maria, de uma altura em que tu tiveste muita energia, não é? Em que estavas feliz, ou que saíste de um tratamento, ou que tiveste uma altura mais descomplicada na tua vida, não é? E lembra-te como é que era essa energia, não era? Como é que era esse aspecto, não é? E o Jorge Ochava, ele criou aqui um mapa, não é? Ou pelo menos um questionário, que nos ajuda a perceber um pouco melhor onde é que está a nossa energia, não é? E isto é um tema quase para uma palestra, não é? E provavelmente aqui pede um podcast ou algo do género, mas ele analisa, não é, fatores como ele vai analisar fatores como a vitalidade, o bom apetite, o sono profundo, a memória, o humor, a clareza. Existem vários testes que tu podes também realizar. Eu uso o do Ochava, não é? Em que tu analisas a vitalidade e a ausência de cansaço de 0 a 5 ou de 1 a 5, não é? O bom apetite de 1 a 5. E o bom apetite pode ser muita coisa, não é? Pode ser curiosidade, pode ser apetite sexual, pode ser apetite por coisas novas, por viajar, etc. Não é? O sono, não é? Se o que tu dormes, independente se é 5, 8 horas, é reparador. Se a boa memória, não é? E a vitalidade e a ausência de cansaço é classificado de 1 a 5, o bom apetite de 1 a 5, o sono profundo e reparador de 1 a 5, a boa memória de 1 a 10, o bom humor de 1 a 10, a clareza e rapidez de pensamento e ação de 1 a 10. Até que ponto é que eu sou claro naquilo que decido fazer ou ando aqui a procrastinar, não é? E depois aqui uma coisa mais ampla, que é o sentido de justiça, honestidade e integridade, são 55 pontos, de 1 a 55. E a ideia é tu classificares isto, não é? E fazeres isto uma vez por mês. E vais percebendo qual é o teu potencial. E este teste também diz muita coisa, que é a partir do momento que tu começas a mergulhar aqui neste teste, vais perceber que varia de mês para mês, mas também que há aqui um mais fraco que outro, não é? E tu vais de alguma maneira perceber que se aquele que é mais fraco, se eu pegar nele, os outros ficam mais fortes. Se, por exemplo, ando cansado, existe eu perceber, como eu respondi na pergunta anterior, se eu tenho falta de vitalidade e ando cansado, que é a primeira pergunta, se tiver um ou um dois, então aqui eu vou, e houve a pergunta anterior, não é? Eu vou pegar naquilo que me drena, não é? E não existe uma medida que defina a vitalidade geral humana. Há pessoas com muito pouca vitalidade que fazem imensa coisa, porque sabem aproveitar o tempo exatamente que têm. E há também pessoas que têm imensa vitalidade e que a desperdiçam totalmente. Portanto, a vitalidade, não é? A medida daquilo que nós podemos alcançar, não é de alguma maneira algo que vai medir a nossa capacidade ou a forma se sou mais vital ou não. Eu devo olhar para a minha vitalidade neste momento, a tua vitalidade que tens, e procurar perceber o que é que eu posso fazer com isto, não é? E existe aquele amigo meu que tinha esclerose múltipla e ele percebeu que não havia possibilidade de trabalhar mais de 20 minutos por dia, e ele trabalhava 20 minutos focado por dia no pico das crises, e ele escreveu um livro assim. Não foi um livro escrito em pouco tempo, foi um livro escrito em algum tempo, mas ele escreveu um livro assim porque ele durante 20 minutos estava focado,
não é? Escrever um livro sobre ilustração. Agora, quantas pessoas têm mais de 20 minutos, gostariam de escrever um livro e não o fazem? Pessoas têm horas às vezes por dia, não é? Se ficarmos com a ideia de que uma pessoa quando compra um telefone móvel no primeiro ano passa 1000 horas em média, então há pessoas que têm 2 horas por dia, não é? E não escrevem um livro. Ele tinha 20 minutos e escreveu um livro. Portanto, a medida de vitalidade do que podes atingir é sempre muito relativo e tu podes te encontrar com muita vitalidade e não fazer nada daquilo que tu queres, ou não teres uma vida plena, e podes ter pouca vitalidade e aproveitares bem essa vitalidade que tens e conseguires fazer imenso. Portanto, esta pergunta digamos que é uma pergunta que tem muitas formas de abordar, não é? Em que tu podes medir a tua vitalidade segundo o teste do Jorge Ochava, ou podes e vais fazendo isso todos os meses e percebendo se há aqui variações e como é que podes mexer nisso. Ou então podes pensar, não, eu tenho esta vitalidade, não me interessa o que é que eu posso atingir, não é? Qual é a minha meta a nível de vitalidade? Se calhar a minha meta pode ser mais aquilo que o Jorge Ochava diz, ok, ter uma memória melhor, ou ter mais apetite, ou dormir melhor, não é? Mas aí voltamos à pergunta anterior, porquê é que eu não estou a dormir bem? Porquê é que eu não estou a ter apetite? Porquê é que eu não estou com bom humor? Não é? E há aqui uma série, a vitalidade aqui, numa perspectiva oriental e numa perspectiva tradicional, é da nossa responsabilidade. Não é? E independentemente, e eles dizem mesmo, não interessa, é mesmo preferível que nasçamos com pouca vitalidade, isto pode ser um choque para algumas pessoas, mas é mais preferível que nasçamos com pouca vitalidade do que com muita. Porquê? Porque se eu nascer com muita, nunca vou aprender a cuidar de mim. E se eu nascer com pouca, eu tenho que, de alguma maneira, se quiser sobreviver, cuidar de mim mesmo. Não é? Eu vi isso em relação à minha asma. Não é? Houve uma altura que, se eu tivesse imensa vitalidade e tivesse asma, eu nunca se calhar me preocupava, tomava medicação e a coisa funcionava, mas como tinha a vitalidade mais baixa e tinha asma e uma série de coisas, eu disse, não, eu tenho que tratar de mim, isto não é sustentável, eu tenho 20 anos e parece que tenho 40, não é? E eu tenho que fazer aqui uma coisa, não é? Por mim, não é? Agora, se eu tivesse muita energia, se calhar neste momento se calhar estava em muito mau estado do que estou agora, porque não me preocupava absolutamente com a minha saúde. Eu tinha esse padrão, não é? E quebrei isso graças a sentir que a minha vitalidade estava a ir pelo cano abaixo. Portanto, a preocupação aqui, ou o foco aqui nas nossas vidas, não perceber o que é alcançável, mas o que é que eu posso fazer com aquilo que tenho. Espero que tenha sido claro nestas perguntas. Já sabem que podem sempre ir à nossa ficha de contacto no Regenerar e deixar aqui a pergunta ou uma segunda pergunta em relação à pergunta que eu fiz. Portanto, Clara e Maria, se quiserem, podem sempre voltar a perguntar ou clarificar ou enviar-me um e-mail em relação a estas perguntas que fizeram. Muito obrigado pelas vossas perguntas e também obrigado se ainda está a ouvir estas respostas. E voltamos para a semana com as perguntas e respostas do segunda-feira às 7 da manhã. Até para a semana.